E hoje eu quero ter a honra que me é concedida de poder meditar na Santa Palavra de Deus para essa noite. Procurarei ser breve, diferente de Paulo que pregou lá para o Eutico quase até a meia-noite. Eu prometo a vocês que vou terminar lá para as 11h30 hoje, eu vou chegar até a meia-noite. Mas eu gostaria de compartilhar, justamente ainda impactado pela manhã de ontem, onde nós falávamos sobre os tempos turbulentos, complexos e desafiadores que vivemos. Eu gostaria de falar sobre o Deus que acalma a tempestade. E a verdade é que não é preciso ser um especialista, um expert em nenhuma ciência, muito menos teologia, para poder estar ciente dessa realidade, dos tempos de incerteza que vivemos, do tempo de instabilidade, de temor, dessa coisa, essa pressão que está ao nosso redor, crises e conflitos internos e externos. Então é pensando nisso que hoje eu gostaria de propor a leitura de um texto muito conhecido de todos, se não de todos, da grande maioria, que é no Evangelho de Mateus, capítulo 8, dos versos 23 ao 27, onde encontramos um episódio de Jesus acalmando a tempestade. Se você não tiver a sua Bíblia, por favor, acompanhe a leitura aqui na tela. Diz-nos assim o texto sagrado: E entrando ele, Jesus, no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que se levantou no mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam o barco, mas ele dormia. Então vieram os seus discípulos e o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque pereceremos. Então Jesus lhes respondeu, dizendo: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E os homens agora se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra do Senhor. Amém. Uma vez mais eu estou convencido que, se não todos vocês, a grande maioria que conhece esse episódio. Jesus passa toda uma manhã anunciando as boas novas na região da Galileia, e agora ele se dirige ao mar da Galileia, que na verdade, para aqueles que não sabem, não é um mar, é um lago. O mar da Galileia é um lago de Tiberíades, é conhecido também como o lago de Genezaré, pois é aí à noite, ao cair da tarde, quase no finzinho, já começando a noite, que Jesus decide atravessar este lago. E ele diz então agora para os discípulos: vão comigo. Os discípulos se juntam a Jesus nessa travessia. E quando eles estão lá para a metade da viagem, diz o texto que uma fortíssima tempestade acomete o barquinho onde eles estavam. Eles pensam que vão morrer. Jesus descansa, calmo, tranquilo, e eles se desesperam. A alma está atribulada. Eles vão, acordam o mestre, dizendo: Senhor, não te dá que pereçamos? O Senhor não está vendo que a gente vai morrer aqui? Jesus se desperta, se dirige a eles dizendo: Ei, homens de pouca fé. E voltando-se para o mar, para o vento, dá uma palavra de ordem e imediatamente o vento cessa, o mar se acalma. E agora aqueles homens que estavam assombrados com medo da morte se maravilham com o poder que está em Jesus. E o texto termina dizendo exatamente isso: Quem é esse, a pergunta que eles fazem, que até mesmo o vento e o mar me obedecem? Bom, sem dúvida haveria muita coisa para a gente pensar e refletir sobre esse texto, mas eu gostaria que você começasse já esse tempo de reflexão bíblica com esse mesmo sentimento, de que diante de nós aqui está o Deus Todo-Poderoso, que o mar, o vento, os astros, o sol, a lua, o universo se rende e se prostra, sabendo da sua autoridade e poder. Eu quero que você tenha essa consciência de que viemos hoje a uma só voz adorar aquele que tem a soberania nas suas mãos, aquele que controla tudo e todas as coisas do universo, que nada lhe foge ao controle e ao domínio. Agora, olhando para algumas verdades, algumas lições que eu aprendo particularmente desse texto, como disse, poderíamos ter um tempo aqui largo e pensar em muitas coisas, mas há 3 delas que me saltam aos olhos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. São os chamados que Deus faz a mim, que quero compartilhar.
E o primeiro desses chamados é o chamado a permanecer como discípulo e a segui-lo em toda e qualquer circunstância. Pastor, por que diz isso? Porque o texto fala exatamente sobre a existência, de forma direta ou indireta, de alguns grupos que estavam ali próximos a Jesus. E é interessante porque o contexto, nós não lemos esse versículo, mas os versículos que antecedem a leitura que fizemos, nos fala que Jesus passou todo o dia nessa região da Galileia. Eu pergunto, o que Jesus estava fazendo lá? Alguém aqui tem uma ideia? Fazendo compras no shopping da Galileia? Não. Jesus estava passeando, visitando alguns amigos? Jesus estava por todo aquele dia falando sobre o reino de Deus, estava anunciando as boas novas, falando do bom evangelho. Isso implica de que havia uma grande multidão que nunca havia ouvido falar das boas novas do evangelho. Indiretamente esse texto me fala de um grupo enorme que não conhecia Jesus, que não sabia quem ele era, não sabia as boas novas que ele pregava, o reino que ele anunciava. Mas havia um segundo grupo, que indiretamente aparece nesse texto. São aqueles que já ouviam falar de Jesus, que eventualmente sabiam que ele ia estar em algum lugar e o visitavam, e quase sempre pelas benesses, pelas bondades, pelos milagres que ele podia realizar. Quase sempre é este grupo, e não só naquele tempo, ainda hoje, essas duas multidões parecem estar presentes na realidade. Nos dias de hoje ainda existe uma enorme multidão que nunca ouviu falar da graça de Cristo. Há um número enorme de pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho das boas novas, do Evangelho que transforma, que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Mas há uma outra quantidade de pessoas também nos dias atuais que conhecem a Jesus porque ouviram falar, ou pior do que isso, que se acercam a Ele pelas benesses que Ele pode oferecer, pelos milagres que Ele pode realizar. Na verdade, isso é tão evidente que um pensador, filósofo russo chamado Fyodor Dostoiévski escreve que o que os homens mais querem não é Deus, e sim os milagres que Ele pode proporcionar. E é de fato assim triste ver que essas pessoas não são charlatãs, não são pessoas más, elas apenas não querem um compromisso maior com Deus. Eu diria, são os caçadores de bênção, como alguns anos no passado fiz um vídeo nesse mesmo corredor da igreja. Os caçadores de bênção são aqueles que buscam e se acercam a Deus simplesmente pensando naquilo que Ele pode lhes oferecer. Se acercam porque têm interesse, porque têm uma expectativa de receber algo, mas não querem criar com Ele um vínculo, não querem realmente algo mais do que isso. Pensando nesse grupo dos dias de Jesus, eu imagino que seria mais ou menos isso. Não está no texto, ok? O pastor não está colocando palavras, mas eu imagino que para além da multidão que não conhecia, haviam aqueles que conheciam a Jesus, de ouvir falar, tinham se acercado a Ele pelos milagres, e agora quando Jesus diz que vai partir para o outro lado, eles chegam até pertinho da beira do lago de Genezaré, eles chegam ali no mar da Galileia e dizem para Jesus: olha, volta mais vezes, viu? A gente vai sentir muita saudade sua. Essa é a turma que chega, que aproveita do que Jesus tem, mas não acompanha Ele, simplesmente para na beiradinha, na orilha, como dizem os hispanos, na beiradinha do mar, e diz: ó Jesus, te amo. E Jesus vai e ensina. Eu fico pensando como isso é uma realidade ainda nos dias de hoje, de muitos que se acercam a Ele, que visitam a igreja, que são simpatizantes das coisas do reino. Há um número sem fim de pessoas que curtem muito a música evangélica, que curtem os louvores. A gente que adora ouvir um sermão, põe ali para rodar no automático, ouvem de tudo, são os crentes avestruz, ele ouve qualquer coisa. São simpatizantes da mensagem, sentem uma paz. O único problema é que eles não se comprometem com o reino. Eles curtem a música, ouvem algumas coisas que lhes causam interesse. Se tiver um evento prometendo alguma coisa, então eles são os primeiros a se inscrever.
algum show gospel, algum evento na igreja, um churrasquinho, uma festa, conta comigo, hein? Mas há um terceiro grupo, muito pequeno comparado aos dois primeiros, que esses o texto chama de discípulos, e o verso número 1 diz: entrando eles no barco com Jesus, os seus discípulos o seguiram. E esse grupo é diferente dos dois primeiros, porque Deus nunca chamou a gente para ser apenas contempladores do reino. Jesus nunca chamou, esse nunca foi o propósito dele. Ele anunciava o reino de Deus às multidões, convidando-os para fazer parte do reino, não para serem apenas assistentes, não apenas para serem admiradores, não apenas para ter uma simpatia. O maior desejo de Cristo sempre foi que as pessoas pudessem ser discípulos, filhos e filhas do reino. E esse é o chamado, essa é a proposta, é justamente querer entrar no barco com Ele, é segui-lo de todo o coração. Por isso eu digo que o primeiro chamado que esse texto nos faz é o chamado para sermos seguidores de Cristo, para acompanharmos a Cristo e entrarmos no barco junto com Ele. Ser discípulo é isso, é aceitar o desafio de estar com Ele e segui-lo por onde quer que Ele vá. Os discípulos atenderam, estavam dispostos a cumprir a vontade de Deus, a dedicar totalmente, completamente as suas vidas, estavam dispostos a negar a si mesmos e a tomar a sua cruz e segui-lo. E é isso que o reino nos chama a fazer, a cumprir, sermos discípulos de Cristo. Mas aqui há algo ainda mais interessante, é o significado dessa palavra seguir na mentalidade hebraica e grega. Sobretudo no grego, a palavra seguir no grego é akolouteó, um verbo que carrega um sentido para além do físico, da caminhada física. Quem segue não está acompanhando apenas com as pernas, ele o segue de coração. É um verbo que traz em si uma decisão racional, intelectual, existencial. E quer ver como a gente entende bem disso? Quer ver como a gente sabe o significado desse verbo grego na prática? Quando alguém aqui é super fã de um cantor, quando alguém aqui tem uma admiração assim excessiva sobre um escritor, quando alguém tem um time do coração, sabe o que acontece? Você pergunta para esse camarada: e aí, como que é o Flamengão? Cara, se ele for fã do Mengão, ou do Corinthians, ou do Palmeiras, ou seja a equipe que for, ele vai te narrar o time inteiro, a escalação toda, ele vai falar para você todos os títulos que jogou, em cada lugar por onde o time dele passou, porque a paixão dele é esse time. Pergunte a alguém que segue um cantor, que tem uma paixão excessiva por uma figura artística, e ele vai dizer para você todas as letras, todos os álbuns, ele canta de trás para frente as letras, sabe por onde passou? Ele quer se vestir como tal, ele quer usar o cabelo igual o cantor que é a sua admiração, o seu ídolo, ele quer fazer as coisas que o ídolo faz, ele compra o ticket, ele fica numa fila 4 dias esperando para ver o cara que vai cantar. Ele não se importa de ficar dormindo no chão para poder ver o show, que é a paixão dele. De modo que, na prática, a gente sabe muito bem o que significa este verbo akolouteó. Significa seguir de corpo e alma, se dedicar, pensar, cantar. Significa se entregar, sonhar, desejar ser igual, conhecer todos os detalhes, conhecer e acompanhar, dar follow no Instagram, dar likes o tempo todo. Afinal de contas, esse é o time do teu coração, é o cantor que você adora. Aí a gente traz para a realidade. Significa ser Cristo e segui-lo. E aqui que parece haver um disparate tão grande, porque a gente diz que ama a Deus de todo o nosso coração. A gente diz que o nosso Senhor, a gente é o fã número 1 dele. Aí você pergunta para o camarada: me dá um versículo que mais fala com você, um texto bíblico que mexe na tua vida cristã. E ele diz: tem tantos. Não, eu sei que tem tantos, tem uma Bíblia toda. Fala um versículo que mexe com você. Sei lá, aquele lá, o Senhor
o Senhor é meu amigo. Eu não conheço esse versículo, embora ele seja amigo. Não é aquele lá que ele ama a gente. Não, eu sei que ele ama a gente, mas qual é o versículo? Onde está? Não, aquele livro da Bíblia, eu falo, são tantos, todos eles mexem comigo. Fala um! Ele não sabe citar. Não cita um versículo. Cante uma música. Ele canta Shakira, ele canta o West, ele canta tudo que quiser. Se for do sertanejo, do samba, sabe todas as letras. E louvor da igreja? Ah, aquele lá. Qual aquele lá que toca no seu coração? Sei lá, todos mexem comigo, fala tão profundo. Canta um. Qual letra que toca? Qual a teologia que tem por detrás? Sei lá, e tudo é tão lindo. E aqui está a minha pergunta para você. Quão de perto você segue esse Deus que você está falando? Se você sabe o que significa seguir o cantor e conhecer todas as performances dele, quão disposto você está a estar na casa de Deus, a gastar 1 hora com o Senhor? Já que para o teu cantor favorito você ficaria 4 dias debaixo do sol e chuva, já que diante de uma partida de futebol do seu time, você grita com toda a ênfase, com toda a paixão, você grita o nome dos jogadores, se é gol então, se está a teu favor o jogo, você vibra, e se estiver perdendo, você sofre, porque o teu coração está lá. Você sabe o que significa seguir, você sabe o que significa se entregar. A pergunta que eu deixo aqui para você hoje é: qual desses grupos você realmente faz parte? Da multidão que não conhece? Eu desconfio que tem alguém aqui, porque eu conheço, pelo menos vocês vêm aqui, ou seja, na pior das hipóteses, você é do grupo 2 ou do grupo 3. Ou dos simpatizantes que gostam de cantar, tem uma simpatia de estar na igreja, de ouvir uma boa palavra, mas na hora de se comprometer não se compromete. E é fácil a gente determinar como isso acontece. O segundo grupo que eu mencionei, os simpatizantes, eles gostam de estar no meio evangélico, gostam de ouvir uma mensagem cristã, gostam de ouvir uma música, mas na hora que a gente pede para limpar a igreja, ele diz: eu não posso, tenho tempo não. Na hora que a gente fala se ele participa das contas da igreja, não posso não, tenho outras prioridades. Meu dízimo e minha oferta não posso me comprometer, eu não posso entrar no barco. Eu gosto de Jesus, mas só até a beiradinha aqui, ó, na hora do vamos ver, eu dou um coração e falo: te amo, até a próxima. Então fica aqui a minha palavra, não de exortação da minha parte, mas de análise pessoal. Quem é você nesse texto? Os que entram no barco sabendo que pode no caminho enfrentar uma tempestade, mas eu estou com ele para o que der e vier, custe o que custar, ele é meu Senhor e eu vou segui-lo, eu vou atravessar essa vida com ele, sendo bom ou não, sofrendo ou não, tendo vitórias ou insucessos, eu sigo. Eu sou apaixonado, é igual eu com o Corinthians, pelo menos no passado. Por que eu digo isso? Porque perdia pra caramba, mas eu estava lá. Passo que passar, é meu time. Se alguém falar mal, meu Deus. Há muito tempo que eu não torço mais para nenhum time. Mas eu quero dizer para você, se você de fato entender o que significa ser discípulo, então a coisa muda. Porque você diz assim: eu vou entrar no barco e vou segui-lo, custe o que custar. Se eu tiver que ficar ali, eu vou ficar. Se eu tiver que padecer, eu vou padecer. Se eu tiver que estar ao lado, porque eu sei quem Ele é para mim. A gente canta bonito, como eu sempre digo, o problema nosso não é a ortodoxia, é a ortopraxia. A gente sabe o que é correto, às vezes a gente não pratica. A gente canta aqui na igreja que Ele é tudo para mim. Tem que ver se na prática Ele é tudo para você. E vou te dizer mais, embora esse não seja o foco da mensagem. A gente fala que o Senhor é tudo para nós, mas se tocar no bolso, aí a gente prova quanto que da nossa boca está na prática. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, que é um chamado que Deus faz por mim, não é apenas de ser seu discípulo e fazer parte desse grupo que entra no barco, mas é o chamado de viver pela fé ao longo de toda a jornada.
Ou seja, a pergunta que eu faço para esse texto é: de onde que esses caras estavam saindo e para onde eles iam? Qual a distância implicava atravessar esse lago? Quanto tempo levaria para chegar à outra margem? Deixa eu dizer para vocês a verdade, o texto não dá esse detalhe para a gente. O texto não fala quanto tempo. A gente poderia até, baseado em Marcos capítulo 5, assumir, pensar que eles estavam saindo de Cafarnaum e estavam indo para uma região conhecida como a região dos Gadarenos. A gente pode assumir, mas não há uma certeza absoluta. Mas quer saber de uma coisa? Esse não é o detalhe mais importante também. Seja qual seja a distância, fosse qual fosse o tempo que eles levariam para atravessar esse espaço, o que mais importa aqui não é o tempo nem a distância, é como eles atravessariam. Em outras palavras, o que eles deviam fazer é seguir o tempo todo com fé. Isso era inegociável. Quem atravessa como discípulo, atravessa com o coração cheio de fé nele. E isso é tão evidente que o próprio texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6, vai dizer que sem isso, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Então, voltando para o primeiro ponto, imagine que você tem um fã, ou melhor, que você é fã de um ator, de uma atriz, de um cantor, de uma figura pública, e você quer agradá-lo. E ele diz: para me agradar tem que fazer tal coisa. Sem isso você não me agrada. Se você realmente tem essa figura como uma pessoa que você quer agradar, você vai cumprir isso. Pois Hebreus está dizendo: sem fé é impossível agradar a Deus. E aí a gente traz para a nossa realidade. Crente fala sempre: não, eu amo a Deus de todo o meu coração. Como viver sem fé? Na verdade, há dois textos também bíblicos que se repetem, parece que são copy-paste. Abacuque 2 diz: o justo viverá pela fé. E parece que Paulo pegou copy and paste em Romanos, o mesmo versículo, Abacuque 2,4, Romanos 1,17. O meu justo viverá pela fé. Ou seja, não tem como negociar. Quem ama a Deus, quem quer agradar a Deus, tem que viver pela fé. E é isso que a gente vê desde antigamente, do Antigo Testamento até o Novo. Abraão foi chamado para sair da sua terra, a terra de Ur dos caldeus, para uma terra que Deus mostraria, e o texto diz que ele saiu sem saber para onde ele ia, mas ele foi por fé. O texto do povo de Israel, atravessando o Mar Vermelho em todos os momentos da vida deles, foi por fé. Atravessou, chamado por fé. Moisés por fé. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente encontra Pedro, Paulo, todos eles vivendo pela fé, porque eles sabem que sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é a pergunta que Jesus faz aqui para eles agora? Por que vocês estão com medo? Homens de pouca fé. E aqui vai a minha segunda observação. Talvez não exista nenhum outro tempo na história da igreja, nenhum momento da história eclesiástica, onde tanto se fala de fé como nos nossos dias. Abundam os sermões, as conferências, as canções. Olha a igreja, ouça os louvores das igrejas. Se pelo menos 2 canções de cada 4 vão falar sobre rompendo em fé, atravessando por fé, caminhar no mar pela fé, a gente canta isso, a gente prega isso, a gente ouve sobre isso. Mas posso chocar um pouco você? Boa parte daquilo que se prega, que se canta, que se fala nas igrejas não tem nada a ver com a fé bíblica, sabia disso? Tem a ver com outra fé que é chamada fé natural, ou a fé humana. E essa não precisa ser crente para ter. Todos nós possuímos uma fé natural, e a fé natural é aquela que fez você chegar hoje e sentar nesse banco, acreditando que ele não ia quebrar a hora que você se sentasse. A fé natural é aquela que me leva a pegar um avião acreditando que ele vai decolar e que ele vai pousar. A fé natural é aquela que me faz chegar no restaurante e fazer um pedido, acreditando que eu vou receber o prato que eu pedi. Simples assim. A fé natural é crer que alguma coisa vai acontecer. Mas essa fé está muito distante da que a Bíblia fala sobre fé, porque essa daqui segue simplesmente padrões do cotidiano. Ela simplesmente está pautada e baseada na visibilidade, na previsibilidade, na experiência do dia a dia. Mas a fé bíblica é outra coisa. O próprio autor aos Hebreus escreve que a fé é a certeza daquilo que eu espero e a convicção dos fatos que eu não vejo. Portanto, não tem a ver com previsibilidade, tem a ver com confiança. Eu não vejo, mas eu creio que Deus tem isso. E o que isso tem a ver comigo aqui hoje?
que o homem de Deus, a mulher de Deus, que diz que quer agradar ao Senhor e que quer se viver para agradar como um discípulo, tem que viver a sua vida com fé. Não essa fé humana natural, a fé bíblica. A fé que não está basada em coisas previsíveis, mas a certeza de que Deus sabe melhor, mesmo quando eu não entendo, não percebo, não sei por que Ele quer isso. E aqui está o meu ponto, irmãos, guarda isso no seu coração, é a fé em Deus e ponto final. Não é a fé no barco, não é a fé que o clima vai melhorar, porque esses discípulos mostraram exatamente por que a fé deles era apequenada, diminutiva. Jesus não disse que eles não têm fé, diz homens de pouca fé. Eles tinham a Jesus, mas de alguma forma a fé deles era: olha lá fora a tempestade. E toda vez que a tua fé estiver basada em circunstâncias, você não entendeu o que é a fé bíblica. Porque olha aqui onde está o perigo. Se eu digo assim, eu creio em Deus, que o tempo vai melhorar, eu estou dizendo assim, eu creio que a resposta da minha fé está lá fora. Mas o que acontece se o tempo não melhora? Aí você duvida que você teve fé enough, o bastante. Não é assim que acontece? Aí eu creio em Deus que vai dar tudo certo, aí a coisa não dá certo. Sabe a primeira coisa que você pensa? Ai, acho que a minha fé não foi tão grande assim. Na verdade você não estava com a fé em Deus, você estava com a fé de que aquilo ia dar certo, de que a viagem ia ser boa, de que tudo ia ocorrer bem. Mas quando a gente coloca a fé nessas coisas, a fé não pode estar no barco, não pode estar no tempo. A fé nossa é inabalável, está nele, com um tempo bom ou ruim, com o barco cheio ou furado, com uma viagem boa ou ruim, como foi Paulo em Atos 27. Aconteça o que acontecer, a minha fé nele é inabalável. Amém. A minha fé no Senhor não muda por nada, e não há nada que possa alterar o que eu creio nele. Pelo contrário, se eu crer nele e ponto final, aconteça o que acontecer ao meu redor. Amém, Jesus. Tudo isso é consequência. Aleluia. A minha fé não muda nele, eu creio, Senhor. Sabe o que Jesus estava mostrando para eles? E esse é o ponto terceiro que eu vou terminar o sermão de hoje. É que você tem que crer nele e ponto final, nada mais. Senhor, só não se dá que pereçamos. Olha a pergunta dos caras para Jesus. O Senhor não está preocupado que a gente vai morrer? Jesus querendo dizer assim: rapaz, se morrer está comigo. Simples assim. Se você viver, não foi isso que Paulo escreveu depois? Se eu vivo é para Cristo, se eu morro também é para Ele. Se der tudo certo na vida, glórias a Deus. E se não der, eu estou com Ele do mesmo jeito. Amém, Jesus. A minha fé tem que ser inabalável, tem que ser em Cristo e ponto final, nada mais. Amém. Porque todas as vezes que eu coloco um if, um se, uma condição, então a minha fé ainda é pequenada. Se eu creio em Deus e a minha esperança só está nessa vida, e eu creio só que Deus me abençoa se tudo sair bem, então eu não entendi nada do Evangelho. A minha fé tem que estar em Cristo. E outra coisa, não significa positivismo. Tem gente que pensa que a fé, eu vou crer porque vai dar tudo certo. Por favor, não é assim que você tem que crer. Você tem que crer porque Ele é Deus. E a gente canta isso. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Está vendo outra vez a hipocrisia da gente? A gente canta bonito, a gente fala bonito, a gente canta aqui essa canção, por exemplo, e diz: se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas a verdade é que no dia a dia não funciona assim. Se Deus não fizer, você fica revoltado. Tem algum infeliz que vai dizer que você está no pecado, por isso Deus não fez. Você mesmo começa a duvidar da sua fé. Será que eu creio mesmo em Deus? Porque Ele não respondeu a minha pergunta, a minha petição. Por isso que a gente tem que entender uma coisa: a nossa fé está no Senhor e nada pode mudar isso. Glória a Deus. A nossa fé nele, diz Paulo, 2 Coríntios 5,7, nós andamos e andamos por fé e não por vista. Amém. Ponto final. Aconteça o que acontecer, Glória a Deus. mesmo quando a gente não entenda o caminho, continua no barco com Ele, porque a minha fé está nele. Se o barquinho chegar do outro lado, glórias a Deus, porque Ele disse que chegasse. Se o barquinho afundar, eu estou com Ele, eu estou afundando com Ele. Amém. Se eu conseguir entender por que o sol saiu, obrigado Deus, eu creio em Ti, te dou graças a Deus pelo sol. Mas se chover, a tempestade cair para rachar o coco, glórias a Deus, a minha fé é que o Senhor permitiu e queria que acontecesse isso. O Senhor é dono do universo, já vi isso. Amém. Então olha aqui para o seu dia a dia, irmão, coloca a tua fé nele. Não no próximo governo, não a mudança da economia, tua fé está nele, é Glória a inabalável. Deus. Caminho de fé em fé. Se melhorar, glórias a Deus.
Porque tem muita igreja, muito pregador que poderia fazer um sensacionalismo e dizer que sempre vai ser melhor. Eu não sei se vai ser melhor. Eu não sou o Senhor do tempo. Quem é o Senhor é Ele. A minha fé não é no próximo governo, não é na próxima economia, não é na próxima estratégia. A minha fé está nele. Se for melhor, glórias a Deus, eu estou com ele. Se for pior, glórias a Deus, eu estou com ele. Amém. Eu estou nele. É isso que é ter fé. E aí chega a última coisa. O último chamado que eu encontro nesse texto é o chamado para confiar e para desfrutar do grande poder de Deus. Pastor, por que você fala isso? Porque o tempo todo, o verdadeiro discípulo é aquele que está no barco, que tem fé que o Senhor está com ele, no matter what, falando num bom português, no matter what. E por último, a confiança dele está depositada nele, o Senhor que está no barco, aquele que te acompanha, aquele que está com você o tempo todo. E deixa eu contar algo interessante que me chama a atenção nesse detalhe, que há um ponto que não é um detalhe pequeno. Os evangelistas Marcos e Mateus fazem questão de usar uma palavrinha grega nesta passagem, uma palavra que se repete em uma outra ocasião, quando Jesus está na cruz e houve um temblor, um terremoto. A palavra usada por Mateus e Marcos aqui no texto grego original é seismos, de onde vem a nossa palavra sísmico, abalo sísmico. Ele diz exatamente aqui que eles estavam atravessando e houve um seismos. Agora eu pergunto para vocês que são moradores de São Francisco, na Bahia, um lugar conhecido exatamente por ter muitos episódios de seismos. O que significa? Que palavrinha que vem à tua cabeça que acontece muito aqui na nossa região? Terremoto. Literalmente esta é a palavra que Mateus está usando aqui. Eles estavam e aconteceu um seismos, aconteceu um terremoto. Só que terremoto todo mundo sabe, é quando acontece em terra seca. Placas tectônicas mexem a um seismos, um abalo sísmico. Mas o que acontece quando isso acontece no meio do mar? Isso. Aí o nome muda, de tsunami. Sabe o que o texto está dizendo para a gente que aconteceu aqui? Um seismos no meio do lago de Genezaré. Não havia uma palavra talvez como a nossa na época para dizer aconteceu um tsunami, uma forte tempestade no meio da água. E isso me faz pensar num dos terremotos, num dos tsunamis, maremotos mais fortes de toda a história. 2004, 26 de dezembro de 2004, Oceano Índico. Um abalo de terra debaixo do oceano, de magnitude 9,1, causou ondas gigantes de mais de 30 metros. Se você procurar na internet, você vai confirmar o que eu estou dizendo. O terremoto ou tsunami do Oceano Índico em 2004 foi tão devastador que devastou matou mais de 230 mil pessoas na Índia, Sri Lanka, Indonésia. 230 mil pessoas que estavam à distância do epicentro. Vamos voltar para o texto. Imagina você estar no olho do furacão. Imagina eu estou ali, e o epicentro acontece no mar da Galileia, eu estou nesse barquinho. Pensa que eu não teria medo também? Sabe qual é o nosso primeiro problema, embora esse seja o foco da minha mensagem? É que a gente é valente na tempestade alheia. A gente sabe tudo como sair da tempestade quando a gente olha o outro passando. A gente fala, é fácil, vira para lá, salta aqui. Mas quando a tempestade atinge a gente está no meio do barquinho, no meio do oceano da vida da gente, e um terremoto desse abala. E esse é o segundo ponto que sim eu quero destacar. Embora a magnitude aqui não é apresentada no texto, o texto é claro dizer, houve uma enorme tempestade, e os discípulos diziam para Jesus, nós vamos morrer, esses caras estavam com medo mesmo. Mas sabe o que mais me chama a atenção aqui nesse texto, irmãos? É o local onde acontece. Porque eu já falei para vocês, isso acontece no mar da Galileia, no lago de Genezaré. Mas alguma coisa ring the bell? Chama a sua atenção? Esse lago não era desconhecido dos caras, não.
Alguns anos antes, foi exatamente à beira desse mesmo lugar que Jesus convocou Pedro, André, João, Tiago, para serem seus discípulos. Em outras palavras, esse lago, esse mar da Galileia, era o backyard dos caras, era o playground deles. Esses caras conheciam tudo dessa água, de cima para baixo, da extensão inteira. Eles pescavam, a vida pesqueira se dava ao redor de Genezaré. As vilas de Capernaum se alimentavam desse lugar. Esses caras conheciam isso com a palma da mão. Pastor, eu ainda não entendi qual é o ponto aí. É que aqui que está algo que me chama a atenção. As piores tempestades da vida acontecem realmente no momento e no lugar onde nos parece ser mais familiar. As piores tempestades, os piores seismos acontecem em espaços que a gente jurava conhecer com a palma da mão. E é por isso que abala. Sabe qual é o pior terremoto que alguém pode passar? No matrimônio. Você jura, com o pé junto, que você conhece a pessoa do outro lado. Sabe qual é a pior decepção, o pior seismos que abala a alma? É com aquele amigo e amiga que comia com você todos os dias, por anos. Você acompanha anos a fio essa pessoa e você diz: como é que pode? Conheço essa pessoa. Esse texto me fala que os piores terremotos na vida da gente acontecem na alma, e principalmente nesse espaço onde acha que é o familiar. Isso me faz pensar em muitas coisas. Eu poderia ficar algumas horas falando aqui sobre isso, mas em psicologia a gente chama isso de ilusão do controle, um conceito anunciado por Ellen Langer, que fala que a gente tem essa tendência de conhecer esses espaços de controle da alma, e a gente tem realmente esses espaços que a gente fala assim: aqui eu estou familiarizado, não vai acontecer nada. Mas é justamente de repente que o sesmos chega, e aí o casamento que sempre havia sido estável entra numa crise maluca. É aí que o filho que foi criado por tantos anos com cuidado, que toma caminhos que você nunca imaginou, e você fala: como é que foi possível isso? É nesse momento que o ministério florescia e o pastor pregava todo domingo. Como é que ele pôde fazer tal coisa? A saúde, que eu sempre fiz todos os check-ups, eu estava tão familiarizado com a doutora, fazia todos os exames, de repente chega um sesmos e me abala com a notícia de um câncer terminal. Ou seja, naquilo que a gente parece ser mais familiar. É aqui que a gente deve entender que essa onda, quando quebra o mundo seguro da gente, quando destrói aquilo que Martin Heidegger, o filósofo alemão, chamava de cotidianidade tranquila, aquele espaço que parecia estar tudo bem, quando essas ondas sacolejam a vida da gente, é que a gente precisa entender que a gente não tem controle de todas as coisas. E é por isso que a gente tem que confiar em Deus. E eu vou terminar essa minha reflexão de hoje lembrando um termo em hebraico, que significa confiar. A palavra confiar vem de batar. Batar no hebraico significa descansar com segurança, repousar nos braços de alguém. A ideia é: eu me entrego. E é aqui que o texto me chama a atenção também, porque uma cena à primeira vista parece ser quase que inaceitável. Jesus descansando em meio a um enorme sesmos. Não é isso que a gente lê? Jesus descansava sossegadamente, acontecendo um terremoto, e a verdade que eu poderia me perguntar: como é possível alguém conseguir repousar tendo um baita de tsunami debaixo dele? Como é possível se entregar e ter esse sono profundo, enfrentando um sesmos? E é isso que Jesus está querendo ensinar. Jesus não dormia por indiferença. Jesus descansava no cuidado do Pai, sabendo que nada ia acontecer sem que fosse da vontade do seu Pai. A lição que Jesus ensinou aos discípulos é que às vezes a tempestade da alma é muito maior do que a tempestade fora dela. O que eles estavam vivendo era uma turbulência interna. Era a alma, era a psique sendo abalada, sendo afundada, enxafurcada no medo, na ansiedade.
E eu quero trazer uma palavra de Deus para você hoje. Pode ser que você esteja na mesma circunstância. Dentro de você há um turbilhão, há uns 6 nós acontecendo, e Deus chama você hoje para batalhar. Confia nele. Amém. Confia nele por uma razão muito simples. Vou repetir. Se tudo der certo, amém. Mas se tudo que você queria ver do lado de fora não der certo, Ele oferece essa paz na alma que maravilha a gente, de ter tranquilidade nele. Quantas vezes eu e alguns aqui já passaram por experiências tão dolorosas, e ter uma paz que excede o entendimento humano, que alguém de fora vai dizer assim: como é que você pode ficar tranquilo tendo acontecido tudo isso na sua vida? Os discípulos agora se maravilhavam, porque eles viram que Jesus tinha o poder de acalmar qualquer coisa do lado externo, mas Jesus queria começar uma parte interna do coração. Por que te abates? Por que aflige o teu coração? Se eu puder ser profético, eu vou dizer, eu queria olhar no olho de cada um de vocês, no amor de Deus, no amor do Pai, e dizer: por que você está tão aflito? Você acha mesmo que tudo é coincidência que está acontecendo? Você acha mesmo que eu, teu Pai Celestial, não tenho o controle de tudo nas minhas mãos? Você precisa ficar tão ansioso assim? É fácil? Não, mas aprende a confiar em mim, descansa em mim, não aflige o teu coração. Pedro nos ensina: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, sabendo que ele tem cuidado de vós. Amém, Jesus. Eu digo da parte do Senhor para você: descansa no Senhor. Amém. Eu não sei o que vai acontecer o dia de amanhã, eu não sei. Jesus escreve, fala lá em Mateus: acaso vocês podem aumentar 1 centímetro da altura de vocês? Olhar a linha do campo, olhar os pássaros, eles confiam em Deus. Por que a gente não aprende a confiar? Eu queria que você saísse de hoje daqui desse culto, desse serviço, com essas 3 coisas no seu coração. O Senhor te chama para ser um discípulo, não um admirador à distância. O Senhor pede para você a fé nele, não nas coisas nem circunstâncias. E o Senhor diz para você: pode confiar em mim, descansa, porque pior do que essa tempestade lá, essa tempestade está no teu coração, na tua cabeça, sem saber o que vai acontecer amanhã. O que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com aquilo? Calma. O Senhor é Deus. Ele tem o poder, com uma só palavra, de dizer para a tempestade: para aí. Está vendo meu filhinho ou minha filhinha, como ele está preocupado? Quem aqui hoje ousaria acreditar que Deus tem esse poder de dar uma palavra só e acalmar a tempestade? O medo, a ansiedade, as tuas preocupações, aquilo que preocupa a tua cabeça. Ocupe-se de Deus, encha-se de Deus e deixe que o Senhor cuide do resto. Amém.